Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela rogue e interceda por nós durante todo esse curso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, São Bento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, podemos aceitar. Dentro desse conjunto de 7 segunda-feiras, ou dentro dessas 7 aulas, hoje, essa primeira aula, nós vamos ver sobre a existência do mundo demoníaco, ou a existência do demônio. Vocês acreditam que ele existe? Quem acredita? Levanta a mão. Como vocês provam? Uai, existe, mas cadê esse trem que a gente não vê? Existe. Quem acredita que não existe? Vocês são católicos, hein, rapaz? Olha, ninguém vai ser excomungado hoje, não, velho. Vamos lá, vamos ler junto aquela frase que está em negrito. Não. Mais forte. Essa frase de São João Crisóstomo, tirei do livro da CNBB, onde fala sobre exorcismo e prática na pastoral. Não nos dá prazer falar sobre o diabo, não é prazer nenhum falar sobre o demônio. Até porque a nossa principal missão como católica é falar de Jesus Cristo e não do demônio. Principal objetivo da igreja, a missão principal que Jesus deixou para a igreja é: ide e anunciar o evangelho, pregai a toda criatura, quem for batizado será salvo, quem não for não será salvo. Então a principal missão nossa de cristão não é falar nada sobre o demônio, nada sobre o diabo. Vai e fale de Jesus Cristo. Eu vou ficar anunciando o demônio para quê? Se o nosso Salvador é Jesus Cristo, não é o demônio, por que eu vou anunciar aquele que não me salva? Vou falar, isso sim, é nossa missão, é nosso compromisso desde o nosso batismo. Falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo. O demônio é uma figura, quer dizer, figura não, né? É um ser petulante, enxerido, que só vem para atrapalhar. Só vou falar bem de quem só me atrapalha. Eu vou falar coisas do demônio que vai me levar à perdição. Para quê? Então por isso essa frase: não nos dá prazer falar sobre o diabo, mas a doutrina da qual isto me oferece ocasião de expor será útil para vós, no caso de formação, no caso de uma escola, ou no caso de um curso, de uma formação. Aí sim, nós vamos explicar, mas não como anúncio. Vou falar para conhecer, conhecendo, eu sei quem é e sei como enfrentar. Por isso não é prazer nenhum falar dele. Preferiria e muito estar falando da Santíssima Trindade, falando de Maria, falando de Jesus Cristo, do que do demônio. Dá mais prazer falar do Evangelho, dá mais prazer falar de Jesus Cristo do que do demônio. Encardido, salafraio, pilantra, que é o demônio. Mas nós vamos, nesses 7 dias, nessas 7 segunda-feiras, falar desse dito cujo, nosso inimigo, né? Diferente de vocês, tem na sociedade pessoas, ou tem grupo de pessoas que não acredita, que não acha que o demônio não existe. São todos esses grupos ali que vamos ver. Um deles é o cientificismo. A ciência parte só do que é real, verificável,
palpável, só aquilo que dá para levar no laboratório, analisar e pegar. Demônio não dá para levar no laboratório, né? Só é verdadeiro e real o que for verificável empiricamente. Aquilo que eu pego, aquilo que eu toco, aquilo que eu consigo fazer análise no laboratório, isso é o cientificismo. Então, para eles, o mundo espiritual, na linguagem cristã, ou o mundo metafísico, na linguagem científica, não existe. Que não é provado cientificamente, logo não existe. Então, para esse grupo de cientistas, ou para o cientificismo, o demônio, como não é palpável, não dá para ver lá naquele binóculo, lá, ver naquelas plaquetas que vê até as nossas células, não dá, isso não dá. Por isso eles têm essa tese de que não acredita. Um outro grupo, que vem do iluminismo da Idade Moderna, criticou as interpretações sobre o diabo e tentou compreender toda a realidade a partir de esquemas racionais. Considerou as práticas de exorcismo como superstições de pessoas menos esclarecidas. Chamam nós de burro, né? Não temos esclarecimento nenhum. Como a gente não entende essas coisas, então nós somos menos esclarecidos. É forma educada, né, rapaz? As supostas possessões podem ser explicadas por outras áreas de conhecimentos, por exemplo, a psicologia e a psiquiatria, para as quais as possessões representam casos de doenças mentais ou psicossomáticas. Elenquei algumas ali: neuroses, psicoses e, mais recentemente, dissociações de personalidade, epilepsia, melancolia, histeria e outras doenças. Quem iniciou com essas teses foram psicólogos Juanes Misko e Brian Levac. Freud foi na mesma linha, vários outros mais famosos, que diz: o que vocês veem no exorcismo, o que vocês veem na possessão é doença psiquiátrica, não é nada espiritual. Quando vê um corpo contorcido, é fruto de alguma doença psiquiátrica. Quando a pessoa se apresenta com voz grossa, virando os olhos, babando, é dissociação de personalidade. Ela incorpora outra personalidade nela. Não é possessão. Tem explicação científica para eles. Quando alguém pega um banco lá, uma criança ou um adolescente de 14 anos carrega um banco num braço só, é histeria, não é possessão. Tudo tem explicação científica. Então tudo que nós sabemos ou vemos da Idade Média é superstição, é mito. Que agora a psiquiatria, a parapsicologia e a psicologia explica. Então não existe. Tudo tem explicação para eles. Só que não, né? Mas tem. E como vamos ver, 80% ou 90% dos casos que o padre Gabriele, a morte atendia no Vaticano, era doença psiquiátrica. Não era nada espiritual. Tem questões psiquiátricas? Tem. É a grande maioria. Nossa Senhora. Vai falar mal do capeta. Vai que dá, rapaz. Agora vai. Muitas das coisas que nós achamos que é espiritual é doença. É. A grande maioria. Por isso tem explicação. Por isso, os grandes padres exorcistas, a primeira coisa que pede da pessoa para ser atendida é um laudo médico. Primeiro passe no médico, depois vê nós. Primeira coisa que vai pedir. E depois de 6 meses de atendimento médico, tomando remédio, vai começar a conversar com a equipe do padre. Nem com o padre ainda. Por isso tem muito mito.
Por isso nós enfeitamos, ou nós damos um poder para o demônio que ele nem tem. Ele é um gatinho e nós transformamos ele num leão. Por causa dessas superstições que carregamos da Idade Média, ou por causa da mentalidade pentecostal que carregamos, que tudo é o demônio. Vão devagar com a dor que o santo é de barro, né? Então, para esse grupo que explica tudo como se fosse doença, e como eles conseguem explicar, tratar e a pessoa sarar, então a possessão não existe para eles. Um outro grupo, correntes teológicas a partir do século XX. A partir do momento que a teologia começou a conversar com as ciências modernas, com a psicologia e com a psiquiatria, a teologia também, alguns teólogos foi dando suas interpretações nas passagens bíblicas, que coloca em xeque a resistência de Satanás, o qual não passa de personificação do mal no mundo, ideia abstrata, figura de linguagem. Mas como sujeito, o demônio não existe. O demônio pode ser qualquer coisa, menos um ser criado por Deus. Figura de linguagem, mito, personificação do mal. Então, quando vocês lerem na Bíblia, diabo não é um ser, é um símbolo. Baseado nos teólogos que começou a conversar com a psicologia e com a filosofia existencialista. Quando começaram a conversar, eles deram uma nova interpretação para as passagens bíblicas. E pelo contexto histórico de cada passagem bíblica, também chegaram à interpretação que tudo não passa de figura de linguagem. Quando Jesus manda aqueles demônios ir para os porcos e os porcos se atiram no mar, que mar? Vai dizer os teólogos que naquela região que foi feito isso não tem mar. Que mar é esse? Se lá onde aconteceu aquele episódio, analisando cientificamente, geograficamente, não tem mar nenhum, como os porcos se atiraram ao mar? É onde eles começam a ter uma nova visão histórico-científica das passagens bíblicas. E, de forma errada, eles começam a afirmar que o demônio, então, não existe. É uma figura de linguagem. Aí tem vários teólogos nessa linha. A lista é grande, ali vai alguns. Manuel Frajó, que é filósofo e doutor em teologia, ele organiza uma obra por Herbert Arg, católico e especialista no Antigo Testamento. Nesse livro que esse Herbert organizou, tem vários artigos de teólogos, Walter Casper, Karl Lehmann, Karl Kertele, teólogo norte-americano Henry Angars Kelly, que são avessos à possessão e exorcismo. E na linha hermenêutica, o protestante Rudolf Bultmann. E aí segue um monte. A lista é grande, de teólogos que começa a fazer uma análise histórica e científica das passagens bíblicas, interpretam o demônio, é uma personificação, é uma figura de linguagem, qualquer coisa, menos um ser real, criado por Deus. Então tem esses grupos que afirmam que o demônio não existe, seja lá na linha da psicologia, da psiquiatria, ou seja, na linha teológica de alguns. Não se assustem quando vocês ouvirem padres falando ou lerem livros. É uma corrente teológica que tem dentro da igreja e afirmam: o demônio não existe. E alguns vão dizer ainda: se existe, não interfere no nosso mundo. Teoria deles. Mas, vamos ouvir a doutrina católica então, né? Lembra que eu falei que a psiquiatria existe? Explica tudo? Ali eu peguei um testemunho do padre Gabriel Amorte para contrariar a psiquiatria. Vamos lá, deixa eu ler ali.
Numa reunião realizada na Clínica de Psiquiatria da Universidade de Roma, Tor Vergata, o padre Gabriele Amorti explicava aos vários médicos presentes sobre os sinais que diferenciam a doença psíquica da possessão. Dizia o padre Gabriele: as pessoas, às vezes, durante o exorcismo, segundo sua experiência, cospem pregos, vidros, madeixas de cabelos. O caso mais grave que estou acompanhando, quando ele era vivo, padre Gabriele Amorti já é falecido, acompanhando é de uma pessoa de quem o demônio disse que fará vomitar um aparelho de rádio. Já vomitou quase 2 quilos de material. Imagine, rapaz, você rezando pela pessoa, cuspindo, sei lá, aqui está em pilha, quem tem no rádio? Bateria, aqueles negócios lá, aquelas plaquetas lá, pensou, rapaz? Que da hora. Beleza, pensou? Você está rezando ali, vai saindo prego para todo lado? Pensou, rapaz? É emocionante a coisa, velho. Eu já vi um santo desse tamanho, rezando pela pessoa, mas vai um monte de coisa. Vomitar sangue. Casos como esse, extraordinário e dificilmente críveis, é lógico, quem vai acreditar nisso, você falando, né? Só doido. São, contudo, a exceção. Para a maioria dos fiéis que o procura, o exorcismo solene é desnecessário. Exorcismo solene é aquele rito oficial da igreja onde se aplica o exorcismo. A grande maioria que procura ele é desnecessário. Às vezes um Pai Nosso, uma Ave Maria já liberta a pessoa. Participando da missa já liberta a pessoa. Rezando o terço diariamente já liberta a pessoa. Não é necessário exorcismo. Fazendo a renúncia lá aos compromissos do batismo, já liberta a pessoa. Não é nem necessário o exorcismo propriamente dito. De qualquer forma, Dom Amorti, os padres na Itália é chamado de Dom. Dom aqui para nós do Brasil são bispos, na Itália são padres. Não enxerga contradições entre saberes psiquiátricos e a prática exorcística. E é enfático. Antes de mais nada, exijo um parecer médico e leio atentamente os relatórios clínicos. Que eu disse lá já no início. Equipes de padres exorcistas sérios, renomados, primeira coisa que pede, me dê o laudo de um médico. Se tem explicação pelo psiquiatra, já nem começa a acompanhar. Vai para outra linha. Era padre em Limeira, uma moça casada, enfermeira, me procurou, encaminhado pelo psiquiatra. Depois de 4 anos de tratamento com o psiquiatra, chegou a ser internada em clínica e tudo, tomando remédio e não via melhoras. Onde o médico chegou, não consigo ir mais daqui para frente. Procura padre, pastor, pai de santo, procura alguém da tua religião. Ainda bem que é católica, né? 4, 5 meses de oração. Está liberta, teve segunda-feira e está trabalhando normalmente. Tem casos que é doenças e tem casos que não é doença. Graças a Deus. Deus é bom. Eu não fiz exorcismo, não, viu? Não. Aliás, não sou exorcista. Na Diocese de Limeira, na Arquidiocese de Campinas, não tem padre exorcista. Se alguém fala que é mentira. Para ser exorcista, tem que ter a nomeação oficial do bispo. Sem isso, não é padre exorcista. O que se faz então, se reza pela libertação da pessoa, mas não é exorcista. Não sei se vai ter um dia sobre isso, não, diferença de exorcismo e oração de libertação. Vocês vão aprender com isso. São coisas totalmente diferentes. Aqui na nossa região, no que eu conheço, não tem, mais perto é São Paulo. Bauru,
De Bauru eu acompanho, sou auxiliar dele. Auxiliar, ajudo, não faço nada. Não rezo, não abro a boca, não faço nada. Mas eu dou água benta para ele jogar na pessoa. Só isso. Não sou exorcista, é ele que está enfrentando o diabo, não sou eu, sou tonto. Se vira, nego. Sim. É de cada bispo. Reze pelos bispos. Vamos lá. Sem ter. Para ser exorcista não é preciso fazer o curso. Já é plenitude. Abarca todos os ministérios. Na plenitude do sacramento da ordem. Sim. Não é dom, é um ministério. Eu posso ligar para o Dom Wilson, tem um caso assim, assim, assado, acompanhei faz tempo, quero fazer exorcismo. Ele pode me autorizar só para aquele caso. Mas nem ligo. Vamos embora. Continuando. Cada um conhece o padre que tem, né? Os padres conhecem o bispo que tem, ó. Vamos embora. Mudando de assunto, vou botar aqui. Existe. Vamos ver agora o bando de turma que existe. Você dá risada, né, nego? Trata de rezar, não, hein? Vamos lá, vimos lá na primeira parte aquele grupo de pessoas com seus motivos, com suas razões, com suas explicações, que defende a tese. O que nós chamamos de possessão não é possessão. E vem todas aquelas explicações. Agora nós vamos ver o que a Igreja Católica, o que a doutrina católica fala, que existe. Começamos pela Sagrada Escritura. Sagrada Escritura indica como chefe do mundo demoníaco um anjo decaído que chama com vários nomes: diabo, Satanás, maligno, serpente antiga, dragão e etc. São passagens bíblicas que falam sobre o demônio. É chamado por São Pedro inimigo dos homens, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e por João de homicida desde o princípio, João 8, 44. Com as suas insídias induz o homem a desobedecer a Deus. Por isto, no Evangelho de Mateus, é chamado maligno e tentador. Por João é dito mentiroso e pai da mentira. Quem foi na missa ontem? Qual foi o Evangelho? Ontem, hoje é segunda, né? Ontem foi domingo, né? Qual foi o Evangelho de ontem? Que lá não existe nada, viu? Vocês estão lendo errado. Na linha teológica lá. Então ali no Evangelho de Mateus é chamado de maligno e tentador. E no Evangelho de João ele é chamado também de mentiroso e pai da mentira. O mascarar-se de Satanás em anjo de luz, que encontramos descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Atesta o que Satanás age com astúcia e falsidade. Ao serviço, então, estão outros anjos decaídos como ele, que o seguiram na sua oposição radical a Deus e que a Sagrada Escritura chama também esses diversos nomes: espíritos maus, espíritos malignos, demônios, diabos, etc. O próprio Jesus, na sua vida terrena, se confrontou e lutou contra as duas formas de ação do mundo demoníaco, ação ordinária e extraordinária. Vocês vão aprender também o que é isso, que é a ação ordinária do demônio, o que é a ação extraordinária do demônio. Jesus enfrentou os dois.
De alguns exorcismos encontramos até descrição detalhada. O endemoniado que Jesus liberta na sinagoga de Cafarnaum, Evangelho de Marcos e também Evangelho de Mateus. O endemoniado cego e mudo, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. O endemoniado que vagava nos sepulcros gritando e percutindo-se com pedras, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. O endemoniado mudo, Evangelho de Mateus. A filha da cananeia, Evangelho de Marcos e de Mateus. O jovem que já viram, ou acho que não, né? Já auxiliaram em algum exorcismo, oração de libertação? Já viram como é que é? Nem queira. Nem queira. É da hora, mas não queira. É bom demais, mas não queira ver, não. Você está lá rezando sozinho para a pessoa, tem caso de exorcismo, precisa de 5 pessoas para segurar. E às vezes não consegue ainda. Ô nego. Falar. Não vou pôr medo de vocês, não, vai. Quem fala, quem explica sobre o demônio das formações, ele rodeia, viu, gente? Quem estuda sobre ele, ele ataca, viu? Então não se preocupe se à noite vocês forem atacados. Você acha que o demônio está feliz e eu desmascarando ele aqui? Você acha que ele fica contente em revelar o seu pecado? Você vai gostar se eu revelar o teu pecado? Você acha que ele gosta que dá formação sobre isso? Sentir uma mão gelada no pé lá à noite, não se preocupa não. Pode ser uma barata, uma lagartixa, uma lesma, pode ser qualquer coisa. Viu? Mas lá voltando, então o padre que tem um ministério de exorcista, ele tem a proteção da igreja. Se não me falha a memória, em livro de Atos dos Apóstolos, que narra a passagem que uma pessoa é curandeira, e o demônio rebate essa pessoa. Paulo eu conheço, Jesus Cristo sei quem é, e você, quem é? Na oração de libertação no exorcismo, nós seremos atacados. Não se preocupa não. Mas vai atacar a igreja, que é pura e imaculada por Jesus Cristo. É onde amarra, é onde ele fica protegido. E nós? Haja confissão, não, rapaz? E nisso também é onde, com o poder da igreja, se expulsa o demônio. E nunca em poder do Padre. Então esse poder Jesus Cristo deixou a igreja, não para mim. Eu sou ministro da igreja, estou a serviço da igreja. Eu vou morrer um dia, com a graça de Deus. A igreja vai continuar. Eu não expulso ninguém. Eu não afasto ninguém. Quem afasta é Jesus Cristo, Nossa Senhora. Aliás, ele detesta Nossa Senhora. Sabe por quê, rapaz? E um exorcismo que participei, ele olhava para a imagem de Nossa Senhora, eu odeio essa mulher. Aquele olhar raivoso e 3 pessoas segurando. Da hora. A emoção hoje já. Vamos lá. Bem lembrado.
Sim. Quando falamos essas coisas, não é para pôr medo, ou ter medo de enfrentar o demônio. Ele não é forte coisíssima nenhuma, mas para tomar consciência do que é esse ministério e tomar consciência de que ele é capaz. Quanto mais eu conheço, mais eu preparo. Não é para ter medo dele, não é para fugir dele, é o contrário, encara. Acho que é Dom Bosco que dizia, ele tem medo de pessoas que têm vida de oração, ele teme nós, e não eu temei ele. Se ele vem quente, eu vou fervendo. Ué, não vou ter medo dele, mas é para tomar consciência de que devo ter uma preparação, de que a vida de oração vai ser necessária. Uma vida reta também será necessária. Estava em Curitiba, numa missão lá, 2016, e lá eu posei na casa de uma pessoa que acho que essas coisas me atraem, mas não é possível. Que o casal lá auxilia o padre exorcista da diocese de Curitiba. E lá ela contou um fato que na missa do crisma, onde estava o bispo crismando os jovens, uma pessoa no final da igreja lá começou a querer meio bagunçar a coisa. Aí tinha um povo, tudo gente lá de renovação, coordenador estadual, estava lá e levou a mulher lá no salão e começou a rezar. A pessoa olhou para o coordenador estadual e falou: o que você está fazendo aqui? Você fez isso. Brinca com coisa séria ou não leva a sério o ministério que tem. Pode ser quem for, nego. Pode ser eu, padre. Posso ser atacado e acusado. Aí vem todas as recomendações: vida de oração, jejum, confissão mensal, não viver em estado de pecado grave, casal de segunda união, não se faz parte do ministério de cura e libertação. Porque ela vai para o inferno por causa disso? Não, porque ela vive em estado de pecado. Mas vamos lá, para evitar essas acusações que tem. Então nós vimos lá grupos de pessoas que acusam e defendem que o demônio não existe. Vimos passagens bíblicas que narram e citam o nome do demônio, então é bíblico. E agora nós vamos ver um pouco do magistério e também um pouco da tradição. Entender o que é o demônio, entender se ele existe ou não. Eu parto desse concílio, chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu de 19 de junho a 25 de agosto de 325. Isso vai ser importante para a doutrina nossa. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, engendrado, palavra bonita, hein? Não feito, consubstancial ao Pai, em grego se diz homousium, por quem todas as coisas foram feitas, as que há no céu e as que há na terra. E segue a profissão de fé. Não é que nós rezamos de domingo e nem no terço, que nós rezamos de domingo e no terço é chamado credo dos apóstolos, que é mais resumido e mais objetivo. Esse é complexo. E também o Concílio de Constantinopla, de 381. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E segue todo o creio. Então é claro que ali os padres, reunidos em concílios, definem
há um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos ver mais para frente. Tinha uma heresia chamada maniqueísmo que defendia que o demônio é um Deus do mal. E não é doutrina católica isso. O demônio não é um Deus, ele é uma criatura, criado por Deus. Vamos ver isso. Por isso eu parto dessa definição, que Jesus Cristo é Deus e que você tem um só Deus, um único Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, logo, isso é dedução minha e dedução nossa que fazemos, que dentro dessas coisas invisíveis estão os anjos. Não é que o concílio está defendendo, isso é minha interpretação. Então, é dogma de fé da igreja, de que as coisas invisíveis também foram criadas por Deus. Que são essas coisas invisíveis? Onde entram os anjos, que veremos. Então essa definição para nós ela vai ser importante, que vai defender que só tem um só Deus, mais nada. Então o demônio não é Deus, por isso o poder dele é limitado, ele não faz tudo. Deus limita o seu poder. Não é que diz lá no livro de Jó, onde Deus permite lá para Satanás, vai, faça tudo o que você quiser com Jó, só não tira a vida dele. Então o poder dele é limitado. Deus permite ele agir, mas dá um limite para ele. Esquisito isso, né? Deus permite. Tudo que o demônio faz é com permissão de Deus. Tudo. Perseguição, vexação, infestação, obsessão, possessão, tudo é com permissão de Deus. Por quê? Aí, nego, vai entender isso. Acho que vai ter um dia para isso. Mas há um só Deus. Círio de Braga. Deus não criou os anjos bons e os demônios maus. Assim, a condenação de quem defendia que o demônio não foi primeiro um anjo bom criado por Deus, mas acreditava que ele apareceu da escuridão e que ninguém o criou. Teoria doida. Tendo ele um princípio e uma substância maus desde a origem. Então Deus não criou o demônio mau. O demônio era um anjo bom, que na sua liberdade, na sua vontade, os anjos também são criaturas livres e têm vontade. Como nós, somos livres e temos vontade. Assim foi criado o demônio bom, que depois, na sua soberba, vamos ver, ele se reverte contra Deus e é expulso. E como não consegue nada contra Deus, ele ataca a imagem e semelhança de Deus. Então o demônio não foi criado desde a origem mal, ele era um bom. Vamos dizer assim, uma pessoa boa, que depois se perdeu. Tudo que Deus criou era bom, né? Lá na narração do Gênesis, na criação, tudo que Deus criou era bom. Chegou no ser humano, era muito bom. Até conversar com a dona serpente lá do Gênesis, aí não deu certo. Então, o que Deus criou é bom. O demônio era um anjo de luz, era um anjo bom, que se perde. Por isso, Deus não criou o demônio mau. Isso é importante, para entendermos tudo daqui para frente. E segue. Concílio de Latrão também. Diabo e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram maus. Corrige então o dualismo gnóstico maniqueísta, que consideravam a existência do diabo e dos demônios como criaturas de um princípio antidivino do mal. A afirmação sobre a essência do diabo e dos demônios é sóbria, pois o concílio limita-se a afirmar que, por serem criaturas de um único Deus, eles não são substancialmente maus, mas que assim se tornaram pelo seu livre arbítrio.
O concílio também não fala, não esclarece o número deles, qual foi sua culpa, nem a extensão do seu poder. Então, como doutrina oficial da igreja, ela afirma somente no concílio, no dogma, o demônio era um anjo bom, que se perdeu e se tornou mal. Ponto. Quantos são? Aí a gente vai ver frases de santos, mas não é a definição do concílio. Que, aliás, ninguém sabe, né? Diz o Apocalipse, 1/3 das estrelas. 1/3 de quanto? Quantos anjos tem criado? 1 milhão, 2 milhões? Quanto tem, César? Você que tem assim lá com Deus lá. Quantos anjos foram criados? 1/3 dessa criação dos anjos foi expulso. Vai saber quando... 1/3 é 30%, mas 100% é quanto? 1, 2, 3, 50 milhões? Não sabemos a quantidade. Bom, vamos lá, vamos seguir. E nem a culpa dele. Isso vai ser Santo Agostinho depois que vai dar uma explicação, porque os demônios foram expulsos. Soberba, vamos chegar lá. Concílio Vaticano II, que muitos detestam, não tira a verdade de dogma da igreja. Não nega a existência do demônio. Ao contrário, afirma. No Concílio Vaticano II são citados 18 vezes sobre o demônio, em vários documentos. Então o trem existe mesmo, rapaz. São lá os documentos. Na Sacrosanto Concílio, no número 6, sobre a liturgia, esse documento, diz lá que Jesus confia aos apóstolos a pregação do Evangelho e a libertação do poder de Satanás. Agadium et Spes, número 13, 22, 37, documento que fala da pastoral da igreja. Diz lá que o ser humano criado em estado de santidade foi seduzido pelo maligno, abusou da liberdade. Contudo, Jesus, na morte e ressurreição, tirou-nos da escravidão do pecado e do demônio, mas que esta batalha contra o poder das trevas atravessa toda a história. Até Jesus voltar, nós vamos ter que enfrentar esse dito cujo, irmão. O decreto missionário Ad Gentes, número 3, amplia a missão de expulsar o maligno, pois entende que toda a sociedade precisa se reconciliar com Deus. Concílio, pegamos todos os concílios, Niceia, Constantinopla, um outro que nós citamos, Vaticano II, para afirmar a doutrina da igreja, citamos sobre o demônio e afirmando sua existência. Contra aquele grupo de pessoas que não acreditavam. Catecismo da Igreja Católica, vocês conhecem? Lê. Ixi Maria. Ei, católicos, apostólicos, romanos. Ah, misericórdia, o que eu fiz? Aí, vai falar mal, tá vendo só? Ajuda aos universitários. Aumenta até. Tá difícil aí? É difícil. Nossa, que oração. Vocês estão enxergando? Acho que ainda estava para cima lá, né? Aí, Vaticano II já foi. Catecismo. Catecismo, número 391. Traz uma citação do Quarto Concílio de Latrão. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Ora,
eles foram criados bons por Deus, mas livremente escolheram rejeitá-lo. Assim pecaram contra Deus de maneira irrevogável. Movidos pelo ódio, pela inveja, agiram e continuam agindo para a perdição das almas dos homens. Tirei isso do texto do padre Paulo Ricardo, que fala da existência do demônio, ou lá no Catecismo, dos números 391 a 395. Vai dizer isso, confirmando os concílios que já vimos. Também lá no número 285 e 395, confirmando que o diabo e os demônios existem, mas não têm poder infinito, que já falamos. Eles são criaturas de puro espírito e por isso são fortes, mas não são capazes de impedir a edificação do reino de Deus. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Isso é um enigma. Mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. O diabo é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação realizada com Cristo. Citar Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirmou que os anjos são espíritos puros, não possuem matéria. Este entendimento é o mesmo apresentado pelo Catecismo, que assim os define. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Pensa no ser inteligente. Não sábio, mas inteligente. A estratégia dele é inteligentíssima. Tem uma capacidade de sedução. São bem mais fortes do que nós. São criaturas pessoais e imortais. Claro, são anjos. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Catecismo número 330. A reflexão do doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino é conhecido como doutor Angélico, porque na Suma Teológica ele tem uma explicação sobre o anjo que é, desde sua natureza, sua vontade, sua inteligência, tudo lá na Suma Teológica. O cara é supra-sumo. Era gordo, viu, gente? Será que tem a ver? Não tem, né? Diz que quando ele ia rezar a missa, ele tem que fazer um buraco lá no altar para entrar a barriga dele. Dizem as más línguas. Fofoca de sacristia, né? Ou na mesa de estudo dele lá tinha de tão cheio de Deus que ele era, né? Gordinho, fofinho. Dizem fazer um buraco na mesa lá, senão ele não cabia. Dizem, né? Aí ele diz, explica o fato de que os anjos parecem não estar limitados nem pelo espaço, nem pelo tempo. Eles não estão no lugar, posto que não possuem corpo. Ora, convém ao anjo estar em um lugar, diz Santo Tomás. Ocorre que esse estar em um lugar não deve ser entendido como quando se refere a um corpo, pois nesse caso o corpo pode ser dimensionado, que não se dá com os anjos. Eles exercem influência sobre o lugar e sobre as pessoas. Deste modo, é pela aplicação do poder angélico a um lugar, de certa maneira, que se diz que o anjo está no lugar corpóreo. Vamos entender isso, que isso é fundamental para depois entender a possessão, a infestação e a vexação. Tá, como já vimos, o demônio é um anjo, criado bom por Deus, na sua natureza, que depois esse anjo, por sua soberba, querer ser igual a Deus, querer se fazer Deus, ele é expulso.
Por ser anjo, ele não está limitado nem a tempo e nem a lugar. Ele é um ser espiritual puro, ele não tem um corpo como nós. Nós temos um corpo. E por termos um corpo, estamos limitados ao tempo e ao espaço. Eu estou presente aqui porque vocês estão me vendo. Meu corpo, corporeamente, que está cheio de anjos. Nós não vemos. São seres espirituais. E por ser seres espirituais, não está limitado à ação do tempo, são infinitos, e nem de espaço. Por isso pode ter vários demônios na mesma pessoa. Não é questão de tempo e de espaço. Aí, então, já que ele não, o anjo, não está limitado a tempo e espaço, como ele vai possuir uma pessoa então? Como ele vai estar no lugar, numa casa, por exemplo, dando infestação, fazendo tropé, não deixando ninguém dormir? Ou como ele vai fazer uma vexação? Padre Pio sofria todas as noites. Como se dá isso então, se ele não tem corpo e se não está no espaço? É o que explica ali Santo Tomás. É pela potência dele que vai agir no lugar e nas pessoas, onde ele vai influenciar. Eu posso não estar aqui na comunidade, mas eu ligo para o César e influenciar em muita coisa. É devido a essa minha potência que eu vou influenciar na comunidade, nas pessoas ou em animais e objetos. Claro isso, gente. Isso é importante. É um ser espiritual que está aqui, que nós não vemos e não tocamos. Mas por ele estar presente, sem corpo, ele vai influenciar em objetos ou em pessoas. Dúvidas? Um monte, né? É complicado isso, gente. Como a pessoa, como que é a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? No tempo e no espaço, não tem como eu estar com dois corpos. Mas como o demônio é espírito, não tem corpo e não tem espaço. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, enchendo o saco nosso, perturbando a nossa vida. Então a sua presença se dá, vamos falar assim, espiritualmente e não corporalmente, onde ele pode entrar na pessoa, chamada possessão, e assim dominar a pessoa e interferir na vida dela. Ou pode estar numa casa, fazendo suas bagunças nas infestações, que é chamado. Mas ele vai estar sempre presente. Nós vamos perceber a presença dele, ou vamos saber realmente a presença dele a partir do momento que ele se manifestar com nossas orações. Sem isso, tudo balela, tudo ilusão. O padre estava rezando, senti tal coisa. Que bom. Senão você está vivo, né? Também. É a mesma coisa do anjo da guarda. Está presente. Mas nós não vemos e não sentimos. Mas ele está. Se chamar. Depende. Se Deus permitir, pode invocar anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, se Deus vai permitir. Pode ser santa. Tinha uma freira santa que morreu possessa, com permissão de Deus. E é santa, por causa da possessão. Isso é um mistério, gente. Nem Freud explica. Diz o ditado. Então, o demônio, um ser espiritual que se faz presente por sua potência espiritual. E vai se manifestar, e vamos perceber a sua presença a partir do momento que ele se manifestar. Se ele não manifestar, não vamos ver, não vamos sentir, não vai fazer nada. Podemos dar esse nome, mas não é o que Santo Tomás, ela diz que isso é materialização dele? Pode.
Possível é, mas é complicado afirmar isso. É possível? É. As coisas lá que Padre Gabriel e a morte que as pessoas vomitam, não é que aquelas coisas estão dentro dela. É uma materialização da libertação do mal, que se manifesta na oração. Não é que ela engoliu o prego, ou o prego estava dentro da pessoa, que o vidro estava dentro da pessoa. Na oração, a libertação vai se materializando com a pessoa vomitando. Tudo aquilo. Sim. Sim. Eles exercem influência sobre o lugar e sobre pessoas. Até animais, plantações, vai, a lista é longe. A pessoa, quadros, roupas, aí para ficar mais claro, seria essa materialização do mal que se faz presente, ou na casa ou na pessoa. Todas. Ateu, homem, mulher, intelecto, pessoa analfabeta, o que Deus permitir. Teve um padre Gabriel e a morte atendeu uma vez um islâmico. Todas as religiões, todos os níveis, tudo. Se procurar o padre, né? Se não procurar. Na casa, se for comprovado, sim. É sinal, vai chegar na infestação, vai chegar lá. Isso vocês vão ver mais para frente. Por enquanto é entender essa realidade, que o demônio se faz presente e é um ser espiritual, que não vamos ver e nada. Pode chuveiro ligado de madrugada, sozinho. Todas, todas, todas. Quem Deus permitir. Uma pessoa pode procurar. Todas, todas, todas. Se Deus permitir, se é permissão de Deus, pode ser, diz que uma freira morreu possessa, rezava todos os dias. Recebia exorcismo uma vez por semana. Pode ser quem for. Se é permissão de Deus, para Deus tirar um bem maior. Tem vários motivos. Vai chegar lá na possessão. Sim. Tinha um caso semelhante em Limeira também. Que o pai consagrou a filha desde o ventre a... Quem que era de Itacuja? Eu nem lembro. Não é Iemanjá. É Iemanjá. E chama o padre. Por que eu não, rapaz?
Pode, mas afirmar isso se for permissão de Deus. Se Deus permitir que a pessoa, mesmo rezando, seja atingida por esse malefício, pode, senão não. Pode fazer macumba lá em casa. Pode ser que pegue, pode ser que não. Depende. Tudo é na liberdade de Deus. Padre Quevedo guardava todos os trabalhos que era feito contra ele no apartamento dele. Fui conhecer. Pegava nada nele. O não existe. Conheci o apartamento dele. Sapo com boca amarrado com o nome dele, faca preta e vermelha, preto e vermelho é morte, vela preta e vermelha, tem um monte de coisa. Um monte de trabalho, e guardado na casa dele. Não tem como, isso ele sabe, que a natureza dele é inferior à de Deus. Então a soberba do demônio foi querer ser Deus. Só há um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E o demônio, vendo que é um anjo de luz, um ser espiritual, que nós chamamos, tem os dons préternaturais, quis ser Deus, quis governar. Ele levou um monte de leva junto. Essa é a soberba, segundo Santo Agostinho. E isso derrubou ele da criação do céu, como nós falamos. A soberba dele foi querer ser Deus e não querer ser igual a Deus. Ele nunca é igual a Deus. Ele é criatura, ele foi criado. Ele é limitado, não tem corpo, mas a ação dele é limitada. E ele querendo ser Deus, aí comprou briga com Deus. Acho que Deus olhou para ele e falou: aqui quem manda sou eu, né? É, que nem pai, né, mãe? Aqui quem manda sou eu. Hoje nem tanto. Tá feia coisa assim, mulher? Vamos lá. São Paulo VI, Papa, disse lá em novembro de 72, está no jornal L'Osservatore Romano: o mal é um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertedor, terrível realidade, misteriosa e amedrontadora. Ele é o chefe de muitos seres espirituais de origem boas, mas que se revoltaram contra Deus. Atente-se para a data, 72. Foi na época que aqueles teólogos que eu citei também afirmavam, pela hermenêutica, que biblicamente o demônio não existe. É uma figura de linguagem, onde vem o Papa na sua catequese e afirma: nós acreditamos que ele existe, pela tradição e pelo magistério, onde entra essas duas correntes na igreja, uma afirmando que o demônio não é um ser, não é um anjo, mas é uma figura de linguagem, um mito, sei lá o que. É nessa resposta que o Papa Paulo VI dá em sua catequese. João Paulo II também, São João Paulo II, na audiência geral que ele fez em julho e agosto de 86, sua primeira atuação consiste em tentar os seres humanos. Acho que a próxima é sobre a tentação, né? A primeira atuação do demônio, então, é tentar os seres humanos, agindo sobre sua imaginação, sua memória, seu intelecto e sua vontade, para levá-los em sua direção contrária à vontade de Deus. Em alguns casos, não se deve excluir que o maligno chegue ao ponto de exercer seu poder sobre coisas materiais e até sobre o corpo humano. Não é sempre fácil descobrir se algo sobrenatural está ocorrendo nestes casos. E a igreja não concorda ou favorece facilmente a tendência de atribuir muitos fatos à intervenção direta do demônio. Não concorda e não favorece facilmente a tendência de atribuir muitos fatos à intervenção direta do demônio. Prudência. A igreja sempre vai ter prudência. Um padre sério nesse ministério, ele nunca vai afirmar
em primeiro atendimento se é algo espiritual ou não. Nunca. Vai meses acompanhando, para depois dar um parecer. Nunca será no primeiro atendimento. Padre, a pessoa está virando um zóio. Histeria também acontece isso. Ataque epilético também tem isso. Estou no grupo de oração, a pessoa berra lá. Pode ser algo emocional, cura interior e não espiritual. Os sinais são os mesmos, mas se confunde se é algo de cura interior, se é algo espiritual ou se é algo da cabeça da pessoa. Pode ser ataque histérico. A pessoa no ataque histérico pode estar o pai e a mãe na frente, ela vai matar. Ela vai atacar. Pode ser quem for. Em Leme acompanhamos um caso que pela família era o demônio, era o capeta, e queria acreditar que era o capeta, mas era borderline. A síndrome que a pessoa ataca a si mesma. É um descontrole da emoção, não controla as emoções e ataca a si mesmo. Para se cortar, ela se queimava inteirinha. Gilete, qualquer coisa. Como sei disso? Enquanto ela fazia o tratamento com psicólogo e com psiquiatra durante 2 anos, vida perfeitinha. Teve até filho. Parou o tratamento, voltou tudo. E quer achar que é o capeta? Rezamos, fizemos oração, sacramento da unção dos enfermos, foi feito de tudo. Mas se não busca ajuda, não busca o tratamento, abandona. Ataque histérico também. Voa, cadeira, tudo. Imagem de Nossa Senhora, voa Santíssimo, o que tiver na frente vai voar. Pessoas, banco, vai voar tudo. Uma pessoa ataque histérico ganha uma força 3, 4, 5, 10 vezes mais. A igreja nunca facilmente vai atribuir tudo ao demônio, sempre com prudência. Teve um caso que estava lá rezando, lá tinha 5 pessoas rezando em língua, invocando Deus e o mundo lá. Só chegou, deu um chacoalhão na pessoa, vão conversar, parou. Vocês dão risada? É cada absurdo que a gente vê. Sempre há prudência, sempre prudência. Por isso nós nunca vamos afirmar em nada. Em cursos sérios sobre essas coisas, a palavra que vocês vão mais ouvir é pode ser. Espiritual, psiquiátrico, emocional, pode ser. De meses acompanhando, aí sim, vai ter um parecer. Por isso que o padre Gabriel e a morte, a primeira coisa que pede é um laudo médico. Prudência. Mas seu demônio, e daí? Ele vai estar lá, não se preocupa não. E se for realmente espiritual, começa a ser os atendimentos. Se não, trata. É um campo minado isso. Mas como estamos na cultura do espetáculo, queremos ver espetáculo e tudo, e então nós achamos que é tudo. E não é bem assim não. A igreja é séria. Para ela chegar a afirmar uma coisa, ela vai demorar. E vai estudar o caso, às vezes, tempos. E se é realmente possessão, não é no primeiro atendimento que sai, vai anos. Se é realmente possessão. Anos, anos e anos. Dependendo do caso. Então não é tão simples assim como nós imaginamos. E não é tão fácil ter o discernimento. É com calma. Dia após dia. Se a pessoa morrer possessa. Se ela está possessa, não é ela, é o demônio. Ela não vai ser culpada, não vai ser julgada por os erros que ela cometeu. Então não tenha pressa. Não tenha. Isso aí é assunto para possessão. Mas é...
É que diz ali o Papa João Paulo II: não é sempre fácil descobrir se algo sobrenatural está ocorrendo nesses casos. E a igreja não concorda ou favorece facilmente a tendência de atribuir muitos fatos à intervenção direta do demônio. Mas, em princípio, não podemos negar que, considerando sua disposição em causar mal e levar ao mal, Satanás pode alcançar esta manifestação final de superioridade. Existe. Mas prudência. É muita calma nessa hora, né? Diz o povo, né? Muita calma nessa hora. Senão a gente atribui tudo ao demônio. Isso é mentalidade pentecostal protestante. Tudo é o capeta. Estou doente, é o capeta. Estou desempregado, é o capeta. Haja capeta, não, rapaz? Rapaz, e vai lá rezar o pastor. Engraçado, né? Fizeram um trabalho com você, amarraram o seu nome na boca do sapo. Haja sapo. Tudo gente que eu atendo vindo desse povo é nome amarrado e boca de sapo. Nossa, rapaz. Não tem mais sapo por aí, rapaz. Acabou. Hã? Nem galinha preta, rapaz. Não sei que onde vai tanto sapo e galinha preta, rapaz. Não sei, rapaz. Karma. Com a karma lá. Vamos com calma, eu não sei. Regue, rapaz, cada uma. Olha lá, e seguindo, o Papa Francisco também falou sobre esse assunto. Lá no discurso do Papa na audiência aos membros do Colégio de Cardeais, em março de 2013, na Sala Clementina. Não cedamos nunca ao pessimismo nem à amargura que o diabo nos oferece a cada dia. Falando para cardeais, hein? Acho que é logo que ele assumiu o pontificado. Também na homilia na Casa Santa Marta, no Vaticano, em outubro de 2013. A presença do diabo está na primeira página da Bíblia, que termina com a vitória de Deus sobre o demônio, que volta sempre com as tentações. Existem sacerdotes, teólogos, bispos, que quando leem este e outros trechos do Evangelho, ele falou sobre Lucas 11, 15 e 26, dizem: Jesus curou uma pessoa de uma doença psíquica. Sem dúvida, diz o Papa Francisco, é verdade que naquela época era possível confundir epilepsia com possessão do demônio. No entanto, também a presença do demônio era verdadeira. Nós não temos o direito de simplificar a questão, como se tratasse de doentes psíquicos e não de endemoniados. Não temos o direito de, que ele usa ali, simplificar a questão. A questão é muito complexa, por isso a prudência da igreja. Porque os mesmos sintomas de um ataque de uma epilepsia é o mesmo de uma possessão, qualquer qual. O mesmo ataque histérico de uma pessoa pode ser o mesmo de uma vexação, ou até mesmo de uma possessão, qualquer qual. Prudência, calma, é com o tempo, não é na noite ali que aconteceu o fato e vai saber realmente o que é. Acho que, espero que quem for dar essa aula vai falar sobre isso. O atendimento de oração e libertação não é em público. Em público, privar a pessoa e o que acontece lá e o que é revelado, e quem participa é segredo de confissão. Não se abre a boca nem para o marido deitado na cama à noite antes de dormir, nada. Ali é sigilo total, e de preferência ter um médico que acompanha. Tem equipes de padre exorcista que médico, que psiquiatra faz parte, para ajudar até a discernir. Em novembro estava no curso no mosteiro em São Bento, lá tinha um médico psiquiatra que fazia parte de uma equipe de um padre exorcista, na Argentina. Isso é indicado. Ter alguém na equipe que seja médico, psiquiatra ou psicólogo. Se não tiver, encaminha a pessoa para um. Mas os psiquiatras são tudo ateus, não interessa, ele vai avaliar a medicina, não vai avaliar pela religião da pessoa. Tem psicólogo bom também, que acredita e sabe diferenciar as duas coisas, psicológica e espiritual, de Santa Bárbara.
Então tem gente boa, mas também tem uns que... Repousou eternamente. E não sou eu não, é Paulo VI, João Paulo II, Papa Francisco, não sou eu não, viu? É a igreja dizendo, os concílios dizendo, é o que a igreja está dizendo. Então ali já quase encerrando, então não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Esse engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. Disse o Papa Francisco no Gaudete et Exsultate, sobre o caminho à santidade no mundo atual. Existe. Não é símbolo, não é, que ele usa lá, representação, mito, figura, ideia. O demônio é um ser criado por Deus, bom, é um anjo que se fez mal na sua liberdade, na sua vontade, na sua soberba. Então é um ser pessoal e espiritual. Quero ver ele não. Da revelação divina sabemos, portanto, com certeza que Satanás e os demônios não são um símbolo do mal, nem figuras míticas, nem personificações do mal ou do pecado, nem alegorias, mas seres reais. Diz a igreja, combatendo aquelas teorias que afirmam que o demônio é todos esses figura, símbolo do mal. Isso aqui é importante. Ó. O magistério da igreja afirma, portanto, a real existência do mundo demoníaco, recordando-se da Sagrada Escritura, e nos recorda que os exorcismos de Jesus, que encontramos descritos nos evangelhos, foram recolhidos pela tradição vivente da própria igreja. Se Jesus não tivesse expulsado os demônios, os exorcismos jamais teriam entrado na prática da liturgia da igreja. De resto, não faria sentido um ritual dos exorcismos se não existissem os demônios. A igreja, de fato, não promulgaria um texto litúrgico no qual se ordena em nome de Deus aos demônios de estar longe e de não causar dano às criaturas humanas se esses não existissem. É conhecido o dito, a lei do rezar é a lei do crer, lex orandi, lex credendi. O livro litúrgico do exorcismo, neste sentido, constitui um particular testemunho sobre a existência do demônio e da sua atividade maléfica. A liturgia da igreja, de fato, é a expressão concreta da fé vivida. A igreja não ia fazer um rito se não tivesse tido a prática do próprio Jesus ou dos primeiros cristãos. A igreja acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, temos a missa, tem um rito. A igreja acredita na cura dos enfermos, tem um rito, unção dos enfermos. Logo, a igreja acredita na existência do demônio, celebra isso no rito dos exorcismos, que não é sacramento, é sacramental.
tem mais força para expulsar os demônios, os sacramentos, do que propriamente o sacramental, o exorcismo. O sacramento é a ação direta de Deus, é Deus mesmo agindo. O sacramental age em nome da igreja, tem interferência, tem intercessão da igreja. Prefiro o próprio Deus agindo. Quer ser liberto do demônio? Se confessa regularmente e participa da missa. A confissão é um sacramento, é o próprio Deus agindo. Tem acontecido na Itália e em outros países que a igreja já não sabe mais o que fazer. Que durante as confissões de padres está tendo manifestação do demônio. Na confissão. Pensou, rapaz? Sozinho lá na igreja, tarde da noite, atendendo a pessoa, se confessando. Taca a cadeira nele e sai correndo, né? O bom que lá em frente à igreja de toda Nova Odessa tem 3 bar lá. Eu vou chamar alguém do bar. Vem aí, me ajudar aí. Chama uns caras já com a cajibrina na cabeça, rapaz. Vai enxergar todo demônio até no teto lá, rapaz. Nas confissões. Pensou, rapaz? Tem acontecido muito afora aí. Sacramento, ação do próprio Deus, é o próprio Deus agindo, tem mais força do que o exorcismo. Se confessa, Eucaristia. Então, como a igreja acredita, ela tem esse rito do exorcismo. Se não fizesse parte da liturgia da igreja, não ia ter sentido, né, gente? Não ia ter sentido nenhum. Ter o ritual, essa igreja não acreditava. A igreja é louca, né? Mas como ela não é louca, como ela acredita, viveu onde o próprio Jesus passou para os apóstolos, a igreja celebra na liturgia como sacramental. Então é uma prova, o próprio ritual é uma prova da existência do demônio. Em síntese, sobre o diabo e os demônios, até mesmo frente às disputas em hereges, como vimos lá os maniqueus, sempre houve concordância na fé cristã em reconhecer a existência e a influência do maligno sobre o mundo. A igreja sempre acreditou, mesmo contra as heresias, mesmo contra essas teses de teólogos do século XX. A igreja sempre acreditou na existência do demônio como um ser, como um anjo. Sempre ela acreditou nisso. Mesmo contra as heresias, mesmo contra as teses de teólogos. Para encerrar, para os católicos, a existência do diabo e seus demônios é uma verdade de fé, como vimos nos concílios e nos documentos da igreja. A igreja acredita, é verdade de fé da igreja. Isso significa que, para aqueles que aderem à Igreja Católica Apostólica Romana, crer na existência dos demônios não é uma opção. Então não vou escolher se eu acredito ou não. Se eu vou viver a fé católica, eu não tenho escolha, não tenho opção. É fé da igreja, se eu estou na igreja, é minha fé também. Trata-se de uma condição sine qua non, ou seja, não há um meio de dizer católico sem crer naquilo que a igreja crê e ensina, que Satanás e seus anjos existem e atuam no mundo de modo a perder as almas. Tirei do texto do padre Paulo Ricardo, a existência do demônio. Então é pela fé da igreja que nós acreditamos. Então hoje, fazer uma síntese da aula de hoje, que vai seguir daqui para frente. Qual foi a ideia? Apresentar grupos de pessoas ou de teólogos que têm a sua tese, têm a sua teoria, que afirma que tudo que nós acreditamos é superstição, é coisa antiga, coisa da Idade Média. Mas depois também nós vimos que a igreja, em cima de passagens bíblicas que nós vimos nos seus magistérios, nos seus concílios, nós acreditamos.
na existência do demônio. Então ficou claro isso, gente, que o demônio não é Deus. Ele é um anjo, é uma criatura criada por Deus na sua natureza bom, que na sua soberba de querer ser Deus foi expulso do paraíso, como nós lemos na Bíblia. E ali, por ser expulso, ele perde sua natureza boa, na sua vontade própria de querer ir contra Deus, se rebela contra Deus, ele se torna mal. Ele se torna mal, não que ele foi criado mal. E por se tornar mal, ele atinge e age no mundo. Claro isso, gente, o demônio existe, é um anjo, não tem corpo, não fica limitado no espaço, é um ser espiritual que atua no mundo e atua nas pessoas. Claro isso. Consegui passar isso para vocês hoje? Que isso é fundamental daqui para frente. Vou repetir, o demônio foi criado por Deus como bom. Ele se rebela contra Deus, se torna mal, na sua própria liberdade, na sua vontade. Então ele é um ser espiritual, é uma criatura espiritual que existe. Santo Tomás de Aquino usa a expressão pessoa, mas isso é muito complicado, não vou usar isso. Santo Tomás usa isso. O demônio, ser espiritual, é uma pessoa, mas aí vem termo de pessoa no grego, vem termo de pessoa na filosofia, vem termo de pessoa na teologia e é confuso. Então vou ficar nisso. É um ser espiritual, é um anjo. Existe, é real. Não é símbolo, não é mito, não é linguagem de figura. Existe como ser real e que atua no mundo. E se tornou mal não porque Deus criou ele mal, porque ele se fez mal na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, na sua vontade de querer ser Deus. Soberba. Claro, daqui para frente isso vai ser fundamental. Esse demônio, ser real, que existe, verdadeiro, age no mundo hoje? Age. De que forma? Cenas do próximo capítulo. As próximas aulas serão sobre esses temas. Por hoje é isso. Aí vai, daqui para frente vamos ver a ação do demônio, ordinária, extraordinária, aí vem os temas.